meados de 2020. Às vezes anos e fez o seu mestrado em desenvolvimento social pela Universidade Estadual de Montes Claros. Ela é mãe de 2 adolescentes, sendo um no espectro autista, e nos Estados Unidos ela trabalha como advocate de crianças especiais, sobretudo brasileiras, junto à agência Unstored Center. Dedica-se a dar treinamento e suporte a pessoas com necessidades especiais e seus cuidadores, de forma que esses tenham acesso aos recursos, benefícios públicos e uma educação justa e de qualidade. Muito obrigada. Eu estou vendo algumas carinhas aqui conhecidas, né? Tem algumas clientes minhas, mas eu vou me apresentar. Como ela disse, meu nome é Luciana, eu trabalho como advocate. Eu vim aqui hoje, inclusive eu gostaria muito de agradecer a oportunidade que o Consulado Brasileiro está dando, que o Grupo Mulheres do Brasil está dando, de disseminar informações para a nossa comunidade, porque é muito importante isso, né? Então, eu vou falar basicamente do que eu faço, porque muitas pessoas têm dúvida, o que é um advocate, né? É uma profissão que não existe no Brasil, por exemplo. Então, as pessoas me telefonam, mas o que você faz? Você é advogada? Você é assistente social? O que você é? Eu sou eu estou aí no meio, né? Eu trabalho um pouco como assistente social, porque eu tenho que dar as informações de recursos, de benefícios, etc e tal, mas também eu tenho que ser um pouco advogada, porque eu também tenho que checar a questão, se como a professora Soraya falou, se a educação especial está sendo realmente efetiva para aquela criança, né? Então, eu fico aí meio nesse termo. Então, o advocate, a tradução literal de um advocate seria um defensor. Mas eu vou dizer que eu sou psicóloga, sou advogada, sou defensora, sou tudo. Então, assim, o advocate é aquela pessoa que você procura quando você está perdido, tá? Quando você não sabe para onde ir, o que procurar, como procurar. Então, eu sou mais ou menos essa pessoa. É claro que eu não vou conseguir resolver todos os problemas, gente. Mas eu vou fazer o possível para dar o meu melhor para que aquela família consiga, né, buscar os recursos que a criança realmente necessita, tá bom? Pode passar. Já falei sobre mim, então pode pular essa parte. Pra cá. Mas eu gostaria também de contar um pouco a minha história, gente. Eu tenho um filho autista, inclusive é paciente da ortopedia. Por essa razão que eu vim dos Estados Unidos. Então, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu não entendia nada como funcionava o sistema escolar, como funcionava o sistema de saúde. E nessa época, me indicaram uma advocate, que é a Fabiola Torres, né? Que hoje, inclusive, trabalha comigo, é minha co-worker. E depois de um tempo, eu analisando, né, como a Fabiola trabalhava, como ela me ajudou, aquilo me inspirou, né, a tentar também trazer isso. Quando a família me convidou para trabalhar, eu fiquei muito feliz e, assim, hoje eu me sinto muito realizada, porque o meu trabalho, ele eu ajudo as pessoas, né, e também ajudo meu filho, porque eu advogo para o meu filho e advogo para as outras crianças, e isso, assim, me traz uma gratidão muito grande, um sentimento muito bom, né? Então, é basicamente isso, tá? Essa sou eu. Pode passar, por favor. Desculpa, gente, eu tô um pouco nervosa porque eu não tô acostumada a falar. Aqui é a estrela da advocacia, tá? Eu sou a advocate, eu tô aqui, mas eu tô muito feliz de estar aqui porque... Obrigada. Porque realmente é muito importante, o conhecimento é força, né? Então a gente precisa saber. Bom, eu vou falar um pouquinho da agência que eu trabalho. Eu trabalho numa organization, tá? Sem fins lucrativos, que tá aqui, ela está em Broward, é a agência mais antiga de Broward, tá? Ela, atualmente, a Unstored, ela acomoda 96 residentes, porque nós temos um group home lá. O que é group home? São adultos com deficiência que, por alguma razão, ou porque a família já não tem mais condição emocional, ou às vezes os pais morreram, necessitam ter um lugar para ficar, né? Ou às vezes é uma pessoa que está em crise e os pais já não conseguem, pela idade ou
questão de saúde, lidar com essas pessoas. Então, essas pessoas são encaminhadas para um group home. E a N-Store, ela tem um group home grande. Nós temos 2 centers, um em Pembroke Pines e o outro em Fort Lauderdale. Infelizmente, nós só atendemos a área de Broward. Então, além dos programas de group home, nós temos também o programa, nós temos uma preschool, que são para crianças de 3 a 5 anos, né, especiais. Temos uma agência de terapias dentro da N-Store. E, além disso, temos o programa questão de saúde, lidar com essas pessoas. Então, essas pessoas são encaminhadas para um group home. E a N-Store, ela tem um group home grande na área de Broward, de 3 a 5 anos, né, especiais. Temos uma agência de terapias dentro da N-Store. E, além disso, temos o programa de advocacy, que é o que eu trabalho, né, que ele cuida de pessoas com deficiência também. E aí eu vou falar um pouquinho sobre o programa agora, tá? Pode passar, por favor. Quais são os requisitos para participar de um programa de advocacy? Primeiro, tem que estar residindo em Broward, porque, infelizmente, os recursos que nós recebemos dessa agência vêm do condado de Broward, então tem que ser residente em Broward. A pessoa tem que ter alguma deficiência, a idade é 3 a 21 anos. Como a professora Soraya falou, quando a pessoa termina a high school, não necessariamente ela sai do sistema escolar, a pessoa com deficiência, tá, gente? Então, por isso que nós atendemos pessoas até 21 anos, porque ela continua tendo necessidades. Após 21 anos, aí elas já vão ser encaminhadas para a parte de job coach, de vocational, então já não é nossa área mais. Então, o nosso foco são crianças e adultos, jovens adultos até 21 anos. Tem que ser residente em Broward, tem que ter alguma prova de diagnóstico, tá? Pode ser uma carta do médico, pode ser uma forma médica que nós temos que o médico tem que assinar, tá? Chegam para mim e falam, meu filho ainda não fala, mas meu filho não tem diagnóstico. Meu filho tem atraso de aprendizado, mas não tem diagnóstico. Pra gente não importa, tá? Desde que ele tenha algum atraso ou alguma necessidade especial que necessite acomodações, seja no sistema escolar, seja no sistema de saúde, com terapias, nós podemos atender, tá bom? Então, o fato de ter atraso de desenvolvimento não necessariamente impede que aquela criança tenha serviços, tá bom, gente? Porque nem sempre o diagnóstico é fechado, vamos supor, no início, né? Às vezes necessita uma investigação. Então, o atraso de desenvolvimento também pode ser considerado um diagnóstico. A prova de renda, nós somos uma agência que temos que seguir a tabela de pobreza da Flórida, então não são todas as famílias, infelizmente, são elegíveis. Nós pedimos alguma prova de renda, pode ser o income tax, né? Ou pode ser também, se a pessoa receber algum benefício público, como o SSI ou como o Food Stamp, também nós podemos atender essas pessoas com essa prova de renda. Fora isso, infelizmente, não tem como atender, né? Pode passar, por favor. Aí poderia, vamos dizer assim, outras famílias podem contratar um advocate. Exato, é isso que eu ia falar. No caso, existem advocates privados, né, gente? Quem não se qualifica para ter um advocate de uma agência pública, pode pagar um advocate privado, então podem procurar um advocate privado, com certeza. O que a gente oferece, né? Eu fiz mais ou menos um cronograma dos serviços, tá? Mas não necessariamente tem que ser nessa ordem, apenas para ser didático, tá bom? Vamos colocar aqui desde o diagnóstico. Obviamente nós não damos diagnóstico, tem que ser um médico, né? Mas se a pessoa chega até mim com alguma queixa, meu filho, eu tô com uma criança de 3 anos e eu conversei com uma amiga, sempre é assim, é uma mãe que refere a outra ou é algum grupo. Eu tenho uma criança de 3 anos que não fala ainda, ou que está com atraso de motor, qualquer outra coisa, e eu não sei como proceder, o que eu tenho que fazer? Então, nesse momento, a pessoa pode vir até mim, né? Eu vou indicar que ela vá a um médico especializado, pode ser, ela pode ir primeiro no pediatra, o pediatra encaminha para o neurologista, para o psiquiatra, para a área específica, né? Da preocupação daquela mãe. Então, a partir disso, é que eu começo a minha intervenção, tá? É importante dizer o seguinte, geralmente, quando os pais recebem um diagnóstico, gente, de uma criança de 3 anos ou até mais nova, eles ficam muito perdidos.
Principalmente aqueles pais que, ou então, às vezes, quando a família chega do Brasil também com uma criança, às vezes de 5, 6 anos, às vezes até maior. Ficam muito perdidas sem entender como é que funciona todo esse sistema, né? Todas essas informações que a professora Soraya falou e que o Dr. Gadia falou, é difícil às vezes para a pessoa entender. Ela não vai, às vezes ela tem muita dificuldade de navegar nesse sistema, principalmente quando recém recebe o diagnóstico. Então é para isso que eu vou estar ali, tá? Eu vou estar ali dando esse direcionamento, tá bom? Aí o próximo passo, obviamente, é averiguar se essa criança tem um seguro de saúde que vá atender a demanda que essa criança necessita, né? Se a pessoa ela foi elegível para o Medicare, Medicaid, a gente aplica, eu faço as aplicações, eu posso ajudar a fazer as aplicações do Medicaid, isso é uma coisa que eu faço no meu trabalho. Se ela não for elegível para o Medicaid, ela pode ser elegível para o Florida Kid Care, que é uma extensão do Medicaid, entre aspas. E qual é o seguro que geralmente a gente indica para uma criança com necessidades especiais, tá? É o Children Medical Services, que é um seguro específico. Na verdade, ele não é um seguro, ele é um programa do estado da Flórida. O seguro é o Sunshine. Porém, com base nesse programa, a criança ela pode ter acesso à terapia de forma ilimitada, além de outros serviços que o CMS dá e que outros seguros não dariam, tá? Para ser elegível para o CMS também com base no income da pessoa. Então, isso não sou eu que escolho. Eu aplico, faço as aplicações e a pessoa, sendo elegível, ela tem um CMS, que no meu ponto de vista é o seguro de saúde que mais dá cobertura, tá bom? Com relação a terapias limitadas, com relação a especialidades, inclusive terapias que um seguro convencional não daria, como equine therapy, terapia de cavalo, etc. Tá bom? Se o Medicaid for negado, como aconteceu com uma cliente recentemente, às vezes o Medicaid não aceita, né? Com base nas informações que ele recebe das agências de terapia, ele não aceita que aquele diagnóstico é forte o suficiente para que ela tenha a quantidade de terapias que a agência pede, tá? Então, quando isso ocorre, eu posso intervir e também ajudar nesse processo junto à ouvidoria do Medicaid, tá? Para tentar fazer com que essa criança consiga ter o número de horas necessários, tá bom? Nem sempre isso é possível, porque depende muito da agência, às vezes é porque a agência não faz o update do plano, por várias razões, mas toda essa parte também do Medicaid eu consigo ajudar. Com relação às terapias, o treinamento para terapia, como eu disse, né, eu não posso dar diagnóstico, eu não posso indicar a terapia, mas o Dr. Gadia indica as terapias, ou outro neurologista, qualquer que seja, e aí eu entro também dando o treinamento, que às vezes a pessoa não sabe o que é uma terapia de ABA, né? A pessoa sabe o que é uma fonoaudióloga, mas ela não sabe o que uma fonoaudióloga faz. Ela não sabe qual é a diferença entre um terapeuta profissional e uma fonoaudióloga. Se o filho necessita de terapia física, ou se existe algum outro tipo de terapia específico para aquela deficiência que a pessoa tem, ou necessidade especial que aquela pessoa tem. Então, eu também posso entrar e ajudar com essa parte de terapias, tá? Treinamento para terapia. Posso também fazer aplicação para benefícios, como a Soraya falou, o SSI é o benefício mais conhecido para pessoas com disability. Por quê? Porque ele é como se fosse uma pensão por invalidez no Brasil. Eu gosto de fazer essa analogia para as pessoas entenderem. Por quê? Porque a pensão por invalidez no Brasil você tem que estar renovando. E o SSI é a mesma coisa, tá? A pessoa, ela aplica para o SSI, se ela for considerada elegível, geralmente a cada ano ela vai ter que passar para uma renovação, tá bom? Então, eu faço a aplicação, eu ajudo na parte da renovação. Se a pessoa tem algum problema durante o decorrer do processo de aplicação desse benefício, eu também posso ajudar, tá bom? É um benefício mais específico, porque ele é cheio de regras, tá? Ele é baseado em income, também em renda. Ele é um benefício que ele necessita um diagnóstico muito forte. Ele é um pouco restritivo, porque os pais, uma vez que recebem o benefício, eles acabam tendo que deixar de, por exemplo, não podem ter uma conta bancária com movimentação alta, coisas assim. Então, são dicas que, às vezes, os pais
informações que os pais precisam saber, né, e que eles não têm ideia do como funciona esse sistema. Então, aí é que eu entro já numa parte mais jurídica, né, explicando para eles como que funciona o que a lei fala, quais são os direitos e quais os deveres deles, com relação a esse benefício específico. Pode passar, por favor. Além disso, eu faço encaminhamento também para o Early Steps e o Child Find. O Early Steps, especificamente, não mais, porque, como eu disse, agora nós só podemos atender crianças acima de 3 anos, tá? O Early Step é para crianças abaixo de 3 anos. Então, mas antes, há um ano e meio atrás, o Grant nos permitia atender crianças menores de 3 anos. E nessa época, eu já fazia encaminhamento para o Early Step, que é um programa que existe também no estado de intervenção precoce. Como alguém perguntou aí sobre intervenção precoce, não lembro quem foi, mas alguém fez uma pergunta. Esse programa, o Early Steps, é o programa adequado para intervenção precoce. Por quê? Porque eles fazem uma avaliação multidisciplinar com a criança, eles encaminham para agências de terapia, eles fazem mais ou menos o que eu faço, tá? E quando a criança chega na transição para o sistema escolar, porque quando a criança faz 3 anos, ela já está apta, é voluntária, obviamente, os pais não são obrigados, mas ela estaria apta para entrar no sistema escolar, tá? Aí nessa época que o condado entende, né, que nós, advocates, teríamos que entrar para poder dar todo esse suporte, tudo, para que os pais entendam, né? O Child Find também, ele ajuda nessa parte da transição da intervenção precoce, porque ele é de 3 anos, é um programa que ele cuida de crianças de 3 a 5 anos, tá? Quando a criança não passou pelo Early Steps, ela pode ir para o Child Find, e lá eles avaliam e fazem a reunião da AIP, né? Como a professora Soraya explicou, a reunião, que é o que foi importante ela dizer, assim, fazer um resumo do que é a AIP, para que vocês entendam. Então, uma vez que ela está na intervenção precoce, ela passa pela avaliação, se ela for considerada elegível para o programa de educação especial, é feito uma IP para ela, aí ela vai para a educação especial, tá? Isso não quer dizer que ela vai para o VPK, que é uma pre-K, que é vamos dizer, um jardim de infância, que ele não foca muito na área acadêmica, mas ele foca bastante na área de habilidades. Então é bastante importante, eu sempre encorajo os meus clientes a colocarem as crianças no sistema escolar assim que elas fazem 3 anos. Alguns têm medo, receio, eu entendo. Porém, é muito importante, porque o avanço que a criança tem, uma vez que ela está na escola, é assim, gigantesco. Muitas não falam, entram na escola, começam a falar. Então, assim, é super importante, é um benefício que as pessoas com deficiência têm, que muitas não sabem, tá? Que é ter esse direito de entrar no sistema escolar com 3 anos. Tá bom? Eu faço, como eu disse, essa transição do sistema escolar, do Early Steps, da parte do IEP, da reunião do IEP para a escola, também a parte de middle school para high school e de high school para a parte de trabalho, de vocation, etc. Tá? O que acontece? Os pais com crianças com deficiência ou com necessidades especiais, eles podem optar como colocar tanto na escola pública e ter os serviços públicos, mas também eles têm o direito de colocar a criança na escola privada se eles entenderem assim, tá? Para isso, existe um scholarship chamado Florida Empowerment Scholarship Unique Ability. Esse scholarship é específico para pessoas que tenham necessidades especiais e precisa ter um IP, tá? Então, se os pais decidirem colocar numa escola privada, eles têm a opção de aplicar para esse scholarship e através desse scholarship eles podem pagar a mensalidade da escola. Além disso, eles podem usar também esse scholarship para pagar terapias, serviços médicos, desde que a criança não esteja recebendo serviços na escola pública. É importante pautar isso, porque muita gente tem essa dúvida, tá? Não pode, tá? Não pode. Se ela está recebendo serviços na escola pública, você não pode aplicar para o scholarship e pegar o dinheiro e gastar com terapia, infelizmente. É claro que o sistema dá uma brecha e algumas pessoas acabam fazendo, mas é bem claro no handbook deles que não pode, tá? Então, é um scholarship, por exemplo, para quem está em homeschooling. Eu tenho clientes que têm crianças em homeschooling, porque a criança não adapta na escola, é muito difícil.
Então, a pessoa aplica e com esse recurso, ela vai viabilizando a educação da criança, tá? São mães que estão ali na dedicação exclusiva, etc. Você tem pergunta? Sim, esse FES é o mesmo que o Step Up? Não. Eles mudam de nome, né? É o Gardner, Step Up, basicamente. É porque agora o nome é esse, tá? Pois não, doutor. Só que o McKay, ele era a mesma coisa, tá? Mudou o nome, mas o McKay, porque antes ele tinha duas possibilidades. Fazer a mudança na escola pública e também aplicar. Agora eles colocaram tudo junto, tá? Nesse FES. Pois não. Desculpe, porque se eu entendi corretamente, existia a possibilidade de se utilizar esse scholarship para escolher uma escola pública? Também, eu vou falar disso. Que é o School Choice, né? Exato. Pois não? Em relação às aplicações que você falou anterior e essa, uma criança que vem para cá junto com os pais e se encontra numa situação fora de estado, ela tem direito a algum caminho de aplicação a esse benefício? Então, boa pergunta. Isso é uma pergunta recorrente. Eu não trabalho na área migratória, não posso dar aconselhamento migratório. Então, quando a família chega até mim, eu passo como funciona o sistema. Na Flórida, hoje, você não consegue fazer um seguro se você não tem status migratório, tá? Você consegue fazer alguns seguros, mas é como se fosse aqueles... Não é bem um seguro, é desconto. Você faz um seguro com eles, paga um valor, e aí se você precisar ir em uma especialidade, aí eles te dão um desconto. Mas eu nem recomendo, porque eu já tive situações de clientes muito frustrados com isso, tá? Então, para ter um seguro hoje, pelo Medicaid ou Florida Kid Care, tem que ter pelo menos um work permit, tá? Agora, é possível essa criança que vem do Brasil sem ter um seguro de saúde ter atendimento aqui? Sim, tá? Isso é possível. Porém, a família tem que se organizar e de repente, algumas coisas vão ser privadas. Eu consigo vários lugares onde alguns onde essas crianças conseguem fazer terapias com baixo custo, tá? Porque realmente eu tenho clientes numa situação muito complicada, tá? Questão imigratória, questão de financeira. Então eu ajudo bastante indicando agências, inclusive existem agências que têm grants, que têm bolsas para terapia. Só não cobre terapia ABA, mas cobre fonoaudióloga e cobre terapia ocupacional. Além das universidades, que eu sempre indico também, tá? As universidades têm excelentes programas de terapias e também é uma ótima opção para quem não tem seguro. Oi, Ana. Vale falar aí do GARD, né? No caso hoje é o Family Empowerment, ele também te dá a opção de você, com o Found, comprar coisas que você necessita para a criança. Exato. Né? Desde que a criança não esteja na escola pública usando para... né? Se ela tá Se tiver em homeschooling isso. Basicamente é homeschooling. Exato. Vai comprar computador, às vezes a criança precisa de algum... Sim, se o tuition não, né? De acordo com tuition. Por exemplo, se a escola é $5.000 e ela sobra $5.000 do scholarship, ela pode usar para comprar equipamento. Gente, existem vários lugares onde você consegue vários benefícios para pessoas com necessidade especial, inclusive telefone, iPad, todas essas informações. Eu consigo dar quando a pessoa tem uma condição financeira mais difícil ou quando ela está numa situação imigratória mais difícil também, que ela não consegue ter acesso a um seguro. Então, são essas, é isso que os Estados Unidos faz muita diferença, essa união da sociedade para cobrir o que o governo não consegue, tá? Inclusive, o meu trabalho é um desses, né? Que eu acho fantástico. Então, eu vou entrar agora na parte do School Choice, que o Dr. Gardia levantou a questão. O School Choice, ele está dentro do scholarship, tá? Ele no caso, quando a criança está numa escola pública, mas o pai não está satisfeito, tá? Com aquela escola, por várias razões. Então, ele pode aplicar, existem janelas de aplicação, não é uma coisa que está sempre aberta, existem janelas de aplicação e os pais podem aplicar. Se aquela escola tiver vaga, tá? É bem importante frisar, a criança pode optar por estudar numa escola que não seja a escola da sua residência, tá? Porém, a escola tem que ter vaga e tem que ter o programa, que é muito importante a gente dizer, nem todas as escolas têm todos os programas, tá?
Algumas escolas têm programas específicos para autismo, outras têm programa específico para learning disability, para atraso de aprendizado. Outras escolas, então assim, tem que ver se aquela escola tem um programa para o seu filho adequado, né? Você não vai mudar seu filho de escola sem ter essa segurança, tá? Se aquela escola recebe uma criança com o diagnóstico dele, se ela tem acomodações, se seu filho está no self-container, se ela tem um self-container para colocar ele lá, então tudo isso você tem que checar. Mas existe a possibilidade, então a única coisa que você não consegue é o transporte, tá? Mas você pode sim mudar de uma escola para outra se aquela escola tiver vaga. Além disso, gente, como eu já disse, eu compartilho bastante com os meus clientes eventos para crianças especiais. Eu acho muito importante isso, sabe? E quem são as maiores divulgadoras que me dão mais informações são justamente as mães. Elas me, Luciana, vai ter um evento tal, em tal lugar, me mandam o folder. Eu acho isso fantástico. A união das mães, nós mães, né? Porque eu também sou mãe de uma criança especial. É assim, formidável. É isso que está movendo, que move. Como o Dr. Guedes já falou, é o que o Brasil, graças a Deus, está progredindo graças às mães. Então eu adoro quando eu vejo um evento que realmente vale a pena. Existem vários eventos, por exemplo, basquetebol, existem eventos de soccer. A Tiziana mesmo leva as crianças dela para fazer soccer. É excelente, são gratuitos, tá? São por temporadas, são voluntários que fazem esses programas. Então, assim, é bastante importante. Por quê? Porque a criança não pode estar também só naquele mundo de terapia de escola, né? Vamos colocar ela para exercitar, fazer uma atividade que seja... A Débora montou um grupo, né? Que ajuda as mães a se empoderar, a dar essa autoestima. Então isso é muito importante, essa união, né? E a gente ajudar a divulgar, né? Cada uma divulgando, passando a palavra para a outra. Também, como eu disse, eu dou informação de esportes, after school. Por que eu quis colocar after school? Gente, não é toda after school que aceita criança especial. Não é toda after school que está preparada para receber criança especial. A gente tem que ter muito cuidado, tá? Às vezes os pais nos desesperam, colocam a criança em qualquer after school. Não, cuidado. Eu posso ajudar, dando informações. Às vezes não é possível, porque realmente existem muito poucas opções. Mas, até nisso, a gente tem que ter cuidado, tá? A Soraya já falou um pouco do Medicaid Waiver, né? Que é um benefício da APD, que é a Agência de Pessoas com Disability. Mas eu achei interessante trazer, porque é uma coisa também que eu faço. Eu faço o encaminhamento do Medicaid Waiver para a APD, processá-lo, tá? Ajuda a família durante todo o processo do Medicaid Waiver. O que é o Medicaid Waiver? Eu vou falar assim, tentar resumir de uma forma bem fácil, tá? Ele seria um benefício, vamos supor, quando a criança ela se torna maior de idade, nem sempre ela vai estar elegível para ter um Medicaid, obviamente, né? Então, o Medicaid Waiver, ele vem justamente para suprir a parte que o Medicaid não vai suprir. E também quando a criança necessita de internação, tá? Algumas crianças, principalmente quando estão no espectro, chegam na adolescência e acabam trazendo outros transtornos junto. Às vezes esquizofrenia, às vezes... Então são coisas graves. Eu tenho 2 clientes com um diagnóstico assim. Então é uma situação muito grave para os pais e às vezes os pais não conseguem arcar financeiramente com esse custo. Então aí que o waiver entra, tá? Para ajudar a pagar os group homes, a hospitalização. Pois não. Obrigada. Se a criança já tem CNS e não tem problemas de saúde assim mais graves, assim, não precisa de internação ou assim tá estável, você acha que ainda assim vale a pena o APD ou o CMS com o Medicaid já cobre a maioria do... Boa pergunta, porque ultimamente o APD, pela minha experiência que eu estou tendo, inclusive com o meu próprio filho, eu apliquei para ele e eles negaram, denied, porque o meu filho é considerado high functioning. Porém, meu filho tem uma série de limitações e eles agora, aí eles colocaram uma portaria no website. Eu posso falar portaria, né, gente? Porque precisa entender. Colocaram um aviso no website que eles fizeram um regulamento que agora só autismo severo com a baixa cognição que é considerado elegível para o Medicaid Waiver, tá? Então, diagnósticos mais severos de cognição. Então, se o meu filho, por exemplo, passou por uma clínica com uma psicóloga quando eu apliquei e eles mediram o QI dele lá e falaram, não, ele tem um QI normal, então ele não precisa. Mas você acha que teriam coisas que o APD poderiam cobrir, que fariam falta, que o Sunshine e o CMS... Para criança muito severa, sim. Okay.
tá? Criança, por exemplo, que está com cerebral palsy, que tem paralisia cerebral, que não come, que não caminha, que necessita do enfermeiro o tempo inteiro com ela ali. Várias situações. Às vezes a pessoa precisa adequar a casa, não tem dinheiro, carro, tudo isso, se for aprovado, o Medicaid Waiver pode cobrir. Oi, Ju. Deixa eu falar uma coisa. Peraí. Quem for fazer pergunta agora? Furando fila, mas tem que esperar o microfone chegar aí. Porque senão a pessoa que está na internet não sabe o que está sendo perguntado. Só vê a pessoa que na frente paradona e depois respondendo alguma coisa que não faz sentido. Então você vai levantar a mão e esperar o microfone chegar aí. I'm really impressed. You have the best here today, the 3 presentations, and I'm talking in English because I don't speak Portuguese, but I was able to understand one of you, I mean, like, you were talking in Spanish. I just don't want to discourage. I want every mother that is here with a child with autism to understand that they will go as far as you, as a mother, becomes the strongest advocate. The Med waiver is the highest goal because it covers them from the time of the diagnosis for the rest of their life. But the red tape is horrible. And once they find out that your child is high functioning, in my son's case, he was kicked out of vocational rehab because he didn't speak enough. And then he was kicked out of APD because he was too smart to get the services. So I found myself breaking down. It's not easy. You have to be a mother to understand it. Thanks God he's graduated from college, but it hasn't been easy. It hasn't been easy. The services are there, and today I've been learning so much to help my Spanish-speaking community, Portuguese community, because Diane wrote me today, and I'm so glad that I came. But the presentation has been holistic. You all have covered something and have given us some hope. It's just not to give up. They close one door, you jump through the window. Sim, eu ia falar sobre isso. Quem não tá... Gente, olha, em momento algum, estou descorajando ninguém a aplicar para o Medicaid Waiver, mas eu tenho que ser sincera, porque eu não quero criar uma expectativa que a pessoa depois vai ser frustrada, tá? Então, atualmente, não sei se porque o sistema está sobrecarregado, às vezes, eu fiquei sabendo que a última vez que eu conversei com a case manager lá da IPD, ela me disse que tinha 3.000 processos na lista de espera, só para serem processados. Então, assim, pode ser a quantidade, realmente o sistema está quebrado, a gente sabe, né? Mas eu tenho que falar o que é a realidade. Nem sempre o que eu vou falar, o pai e a mãe vão gostar de ouvir, né? Mas é o que a realidade propõe, tá bom? Mas em momento nenhum é desencorajando, não. Pois não, doutor? Não, eu só queria exatamente falar o que a senhora falou, né? E resposta também da pergunta, né? O Medicaid Waiver, ele é carregado pela pessoa pelo resto da vida. Né? Então, ele não é... Mesmo que for negado... Mesmo que for negado, não custa aplicar. Custa tentar, né? E assim, A última vez que eu chequei, a lista de espera estava em 4 anos. Se tu aplicar agora, tu vai ser contratado daqui a 4 anos. Então, eu digo para minhas famílias, eu faço diagnóstico, sei lá, a criança tem 3 anos de idade, eu aplico no Medicaid Waiver. Sim, várias chegaram. chegaram. Quando chegar na idade adulta, ele talvez tenha. O que eu averiguei com a IPD para ver a possibilidade de fazer recursos, apios, né, dessas negativas, eles me informaram que a gente pode fazer e também pode reaplicar a qualquer momento. Então não quer dizer que a criança agora está bem e que na percepção deles ela não precisa, mas pode ser que daqui a um tempo ela realmente venha a precisar. E aí você pode reaplicar. Não quer dizer que foi negado uma vez que isso aí significa que está eliminado. Não. Você pode reaplicar, tá? E também... outra coisa passou. Mas é importante sim aplicar, tá? Eu encorajo a aplicar, mas eu tenho que falar a verdade. Que os casos recentemente estão sendo negados de forma bastante corriqueira por causa da questão cognitiva, tá? Para que a sociedade fique ciente disso. E às vezes até cobrar, né? Do sistema que melhore nesse aspecto. Gente, a gente vai deixar uma última pergunta, depois a gente vai voltar para a palestra. Espera finalizar a palestra e a gente vai para a pergunta geral, tá? Porque tem um tempo contado de palestra, senão ela não vai colocar todos os slides que são importantes a gente ver. E no caso, quando o Med Waiver foi aprovado, mas está na lista de espera para serviços,
No caso da Nana, ela não é low function, ela é high function. Pode ser cancelado ou ela vai acabar perdendo ou continua? Eu não vou te responder porque, sinceramente, para mim, essa questão, essa portaria, entre aspas, que eles colocaram lá é uma coisa recente. Eu não sei como que eles vão proceder com os casos que já estão na lista de espera, porque eu sei de várias crianças high function que estão na lista de espera. Eu acredito que eles vão pulando. É minha percepção. Eles já fazem isso, eles vão te procurar, vão perguntar se você está necessitando dos serviços. Você vai provavelmente dizer a realidade da vida dela e eles vão entender se ela é elegível ou não naquele momento. Porque tem crianças... Gente, eu tenho que educar os pais com relação a isso. Por quê? Porque eu tenho clientes muito severos, tá? Eu tenho clientes severos. E esses clientes têm uma necessidade. Os pais, o nível de demanda deles é muito alto, muito grande. Então, de certa forma, eles vão privilegiar essas crianças mais severas, tá? Inclusive, gente, um detalhe que eu quero falar do Aiden é que se a criança, ou o adolescente, ou o adulto tiver numa crise, você pode escrever uma carta de crise para a pedir e eles aprovam imediatamente. Ela sai da lista de espera e passa a receber os serviços, tá? Porque aí no caso, por isso que eu estou te falando, provavelmente eles vão pulando, tá? Aí eles vão averiguando, eles vão te procurar, vão te ligar, ou vão na sua casa, vão averiguar como que a Nana tá. E se ela não tiver, tipo assim, precisando muito, eles vão provavelmente dizer a você que ela vai voltar para a lista e que eles vão beneficiar uma criança que tem um histórico mais severo, tá? Porque eu, particularmente, tenho crianças com histórico de esquizofrenia, que é uma coisa muito difícil para a família. Que está sempre internado em clínica psiquiátrica, aí o bill do hospital vem altíssimo, o Medicaid não cobre, o CMS não cobre. Então, esses casos, ou então família que a criança já está grande e a mãe já não dá conta mais de cuidar dele. Então, tem que ter uma enfermeira 24 horas, tá? Então, isso aí é com o Medicaid Waiver. Entendeu? Bom, além disso, eu faço encaminhamento para o Respite Care, que a Soraya já falou um pouquinho, que é quando o pai ou a mãe necessita ter um descanso, gente. Isso aí, muita gente não sabe que existe, mas existe, tá? Algumas agências, não sei, eu não vou poder falar de Palm Beach e Miami-Dade. Eu vou falar de Broward. Palm Beach eu sei que também tem Respite Care. Não sei Miami, mas eu acredito que também tenha. São pessoas cuidadoras, tá? Que vão na casa por algumas horas para os pais poderem descansar, tá? Então isso é muito importante, porque às vezes o pai está sobrecarregado, às vezes o pai está estressado, não está conseguindo lidar mais, né? Precisa ter um momento ali. Então, eu também ajudo com essa parte de aplicação para o Respite Care. Eu costumo identificar ali naquela família. Quando eu converso, eu já identifico que aquela mãe está muito estressada, está precisando de sabe? Eu já indico, eu falo, olha, tem o Respite. Eu não sabia, ninguém nunca tinha me falado. Pois é, existe o Respite. Então, é uma possibilidade. Os CARDs também, que são das universidades, são centros de apoio para criança com autismo, tá? Eles geralmente, eles não fazem o que eu faço, que é essa parte toda, esse atendimento individualizado. Mas eles costumam compartilhar muitos eventos, muitos recursos que existem aí na comunidade. Então, a Nova tem um card, a FAU tem um card, eu acredito que aqui em Miami deve ter também as universidades que tem. Como? A Universidade de Miami. Então, assim, o card é muito importante. Eu sempre recebo e-mails com treinamento, webinar, com relação à terapia, com relação a guardianship, com relação a tudo. Então, é muito bom. Então, eu sempre recomendo também a aplicar para o card, tá? Obviamente que alguns pais têm mais conhecimento que outros, né? Então, às vezes eu passo a informação para um e não passo para o outro. Mas por que você não me falou? É porque às vezes, assim, depende da necessidade daquele momento, porque o atendimento é realmente bem individualizado. O guardianship, né? Eu também ajudo dando informações e também eu costumo ajudar um pouco com essa parte, assim, de procurar uma pessoa que vá fazer o guardianship. Porque nem sempre os pais têm essa habilidade de fazer sozinhos na corte, né? Então, eu sempre indico a Nova, que tem um centro, que eles têm a escola, né, de advocacia, que eles fazem o guardianship, e também advogados privados, né, porque, assim, realmente é um processo que seria interdição, entendeu? E é um pouco diferente do sistema brasileiro. Então, eu não encorajo a ninguém fazer sozinho sem saber. É bom pelo menos procurar uma consulta com um advogado ou tentar estudar melhor para poder tentar fazer, porque realmente é um pouquinho mais complexo essa parte.
Mas eu ajudo sim dando informações e recursos e tal. E a parte também de treinamento para trabalho, né, que eu indico agências. Eu achei excelente a lista que a professora Sarai passou. Eu vou até utilizar dela, vou aprimorar, porque realmente é uma fase que a maioria dos pais não sabe que os filhos têm essa capacidade de poder estudar e depois trabalhar e ter uma vida, digamos assim, né, uma vida funcional. Existem vários lugares, várias agências que treinam para trabalho, tem coach jobs, eles ensinam a fazer um currículo, eles vão lá, encontram um trabalho adequado para o perfil daquela pessoa, depois eles ajudam dando treinamento para aquela pessoa durante um longo tempo. Então é muito importante. Eu sempre encorajo os meus clientes a buscar, porque às vezes a gente acha que o nosso filho não dá conta e dá, e é importante, eles se sentem valorizados. É muito bom eles terem também essa parte de buscar trabalho, né? Pode passar, por favor. E também ajudo com a parte do IP, né? Eu fiquei feliz porque a Soraya já fez um resumo, mas o que eu ajudo no IP? Primeiro que a pessoa não sabe o que é um IP, né? A IP é um plano, né, individual de educação e ele é como se fosse um contrato, tá? Você está fazendo um contrato com a escola. Então é importante você averiguar se aquilo ali que a escola está te passando realmente está adequado. Então eu dou treinamento para as famílias para que elas entendam o que é um IP, como que a IP funciona. Por exemplo, na reunião de IP, quando acontece a reunião de IP, os pais têm um momento de falar, tá? Que é o Parent Input. Então eu ajudo eles, dando treinamento para que eles consigam fazer isso sozinhos, tá? E digam para a escola quais são as necessidades deles, quais as preocupações deles, que é o momento de voz que ele tem, tá? Então essa parte também eu consigo ajudar e é bastante proveitosa. Essa parte eu acho que ficou duplicada, né? Mas é porque eu coloquei o Early Steps, porque também ele faz parte da IP. O Early Steps, ou o Child in Five, que encaminha para o sistema escolar. Então, nesse momento, existe a IP, que é a primeira IP, né? Aí, geralmente, eu também ajudo com essa parte de treinamento, porque nessa primeira IP é muito difícil para eles entenderem o que é uma IP, como funciona, etc. Tá? Eu participo da reunião com os pais, se for necessário, se isso for da vontade deles, né? E também ajudo depois que a IP já está implementada com relação à revisão ou à reavaliação, se for necessário, tudo isso, tá bom? Pode passar. E, como eu disse, a questão da escola privada. Se eles optarem por colocar a criança na escola privada, a escola privada não está obrigada a oferecer o sistema de educação especial. Algumas escolas são especializadas em educação especial, mas isso é muito raro, a maioria não tem acomodação e às vezes ela nem aceita. Quando o pai chega para colocar a criança, ela já fala, se tem IP eu não aceito. Tipo assim, é taxativo. Então é importante saber disso, porque às vezes ela tem aquela ilusão de que eu vou em tal escola que a filha da minha amiga está estudando. Gente, nem sempre a escola privada tem acomodação, tá? Tem que olhar isso bem, porque a criança sofre muito quando ela está num lugar onde ela não está bem acomodada. Tá? Ela sofre porque ela se sente diferente, ela não consegue acompanhar a turma e isso é muito difícil. Então, mesmo uma criança high functioning, ela precisa estar numa escola, que a escola abrace a causa da educação especial e que ela faça por onde, tá? Porque senão a criança vai ficar boiando ali, tá bom? Isso não é bom. Mas se ela optar pela escola privada, ela pode entrar em contato com o distrito e o distrito pode fazer a IP, tá? Desde que o distrito tenha recursos. Eu tenho uma cliente que ela conseguiu, né? E ela é aquela mãe assim que, nossa, super, ela tá até ali, é a Ana. Mas ela é super voraz e ela busca e ela conseguiu o AP e o menino tá tendo terapia na escola privada. Hoje começa, o professor do Brown County vai lá, tira ele de classe e dá o reforço a ele. Tá vendo? Então assim, gente, possibilidade existe, tá? Mas não é exceção. Ela tá numa escola que a escola realmente é uma escola boa, os meninos dela são extremamente funcionais, então cada situação é uma situação, tá? Bom, é isso, gente. Meu tempo esgotou. Eu queria, eu vou deixar aqui
deixar aqui meu e-mail, vou deixar o website da M-Stork, tá? Gente, a M-Stork, a gente recebe fundos do condado e também nós recebemos doação, fazemos eventos. Então, assim, se vocês quiserem seguir no Instagram e tiver alguma coisa que vocês puderem participar, eu vou ficar imensamente agradecida, porque é isso que contribui para que nossa, né? Gente, segue, compartilha, comenta. Acho que é uma forma de a gente equilibrar esse grade de recebimento, né? Eu vou pedir 3 coisas para você. Vai ser passado uma lista. Quem quiser acontecer,